Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aí nessa correção de exercício que eu prometi para os alunos do oitavo período de administração sobre o cálculo de risco através de desvio padrão e variância, tá bom? Então é um cálculo muito simples, também tem um pouquinho de informação de carteira que nós vamos ver, tranquilo? Então vamos lá lembrar o nosso primeiro exercício. Na verdade, aqui eu peço uma coisa muito simples para calcular a variância e o desvio padrão do ativo Petrobras Petra 3, né, no período indicado aí. Então tá aí as datas, essas são verdadeiras, essas variações. Está aí também as variações do período de 28/9 até 11/10, os pregões que aconteceram. Vou fazer primeiramente aqui no Excel, depois eu volto mostrando como que faz a variância de forma específica na calculadora científica e na HP 12C. Então vamos lá. Para o Excel, eu tenho aí a mesma coisa, tá vendo? Aquele mesmo quadro. O período, e nós temos aí também as variações. Como que nós vamos fazer o cálculo? Vamos lá, nós temos que calcular a fórmula. E qual que é a fórmula do desvio padrão e da variância? A fórmula da variância, sabendo, você extrai raiz, acha o desvio padrão. A fórmula do desvio padrão, você sabendo, eleva ao quadrado, acha a variância. Então, basicamente, é aquilo ali, né? A variância vai ser a soma do xi menos o x média, ok? Sabendo que isso tudo é elevado ao quadrado dividido por n, pelo número de observações. Isso é a fórmula da variância, tranquilo? Por que nós estamos usando n e não n-1? Porque nós estamos trabalhando com a população, não estamos trabalhando com uma amostra, ok? Isso é a variância, igual aqui a variância. E para nós acharmos o desvio padrão, nós vamos simplesmente extrair a raiz da variância, ok? Mas o Excel nos dá esse cálculo direto. Então vamos lá. No caso então da variância, eu vou jogar a seguinte fórmula: igual, já aparece aqui, variação da base da amostra, variação da população, ok? Aí você tem que ir com base numa amostra incluindo valores lógicos, com base na população total incluindo valores lógicos. Aí você tem aqui alguns antigos, você escolhe esse aqui, a variação P, que é a variação da população. Vamos escolher então a nossa matriz que nós vamos calcular, que é essa aqui. Fecha parênteses e dá o OK. Pronto, essa é a nossa variância, ok? Observe aqui que no meu Excel eu estou usando ponto ao invés de vírgula, porque eu trabalho com um programinha aqui que entende inglês, etc. Mas no seu Excel é vírgula, né? Nós já falamos em sala de aula também. E o desvio padrão? Você tem duas opções para fazer o desvio padrão. Uma opção é você fazer igual, né? Fazer aqui a variância elevado a meio, elevado a 1 dividido por 2 ou meio. Você está extraindo a raiz, ok? Tá aí. Ou você pode usar também a fórmula desvio padrão com base na população. De novo, procura aqui os valores, fecha parênteses e tá aí. Certinho? Mesma coisa, perfeito? Mesmo valor. Então tem aí a variância e tem aí o desvio padrão nesse exercício, ok? Muito tranquilo, muito fácil de fazer. Vamos ao exercício de número 2. O exercício de número 2, eu quero saber, de uma forma bem geral, qual dos três ativos possui menor risco, para que eu possa indicar para o nosso investidor. O que eu tenho que fazer? Calcular ou o desvio padrão ou a variância. Dos três, não precisa calcular a variância e o desvio padrão.
Se eu calcular a variância, eu vou buscar aquele que tem menor variância. Se eu calcular o desvio padrão, eu vou buscar aquele que tem menor desvio padrão. Então vamos lá no Excel de novo, para ficar fácil esse entendimento. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisinha que ficou fora aqui. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, variância, desvio. Eu vou fazer os dois. Desvio padrão, ok? Vou fazer os dois. É igual variância da população. Puxo aqui, fecho parênteses, dou Enter, certo? Veja que agora a Petrobras deu variância menor porque eu não estou usando a cotação no dia 28. Puxei para cá, ó, tá todo mundo calculado, ok? Aqui eu já consigo ver que a MRV, né? Que a MRV já tem o menor risco porque tem a menor variância. Nós vamos lá descalcular o desvio padrão também da população. Ok, eu entro aqui, puxou para cá, tá aí, prontinho, fácil, tranquilo. Qual que tem menor variância, melhor desvio padrão? É o da MRV, com certeza absoluta. Tá aí, resolvido, tranquilo, muito fácil. Vamos ao exercício de número 3. Eu faço a mesma pergunta, eu uso a mesma tabela, porém agora o que acontece? Eu falo que tem uma carteira de investimento com essa composição: 25, 60, 15. 25 para a Petrobras, 60 as lojas Renner, 15 MRV. E eu quero saber, com base nessa tabela, o valor da carteira nessas datas, certo? Vamos lá para o Excel de novo, vamos usar a mesma tabela. Eu vou colocar isso aqui, eu vou replicar para aqui e para cá, vou replicar aqui e aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Olha só, eu vou criar aqui, para ficar fácil, vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui, vou fazer assim que fica mais fácil, dia 28 do 9, vou criar aqui o dia 28 do 9, certo? Vocês verem, fica igualzinho, muito bem. No dia 28 do 9 eu tinha 40 mil, então vou criar aqui a tela, a nossa coluna total, certo? Aqui eu tinha 40 mil, certo? Vou colocar aqui em reais também, vou colocar todo mundo aqui em reais, vai ficar bonito, muito bem. 40 mil, sendo que era 25 igual 40 mil vezes 0,25. Aqui era igual 40 mil vezes 0,6. E aqui igual 40 mil vezes 0,15. Certo? Muito bem. Tá aí o nossa tabela de carteira. Essa é a posição no dia 10. Qual que é a posição no dia 29? Vai ser exatamente essa carteira com esta variação aqui, ó. Certo? Com esta variação. Então, é igual. Aí que vem agora o nosso segredo. A calculadora simples é mais fácil, a calculadora comum é mais complicada. É igual. O valor de 10 mil, certo? O valor de 10 mil que eu tenho, vezes, abre parênteses, 1 mais esse valor que está aqui, ó. Certo? Esse valor está aqui. Mas veja só, tem que ser em porcentagem. Aqui não está em porcentagem. Então vou fazer o seguinte, ó, mais dividido por 100, certo? Deixei ele em porcentagem. Tá aí, ó, 9.830. Então voltando aqui a fórmula, tá aí. Por que eu dividi por 100? Por que eu fiz 1? Porque é o valor de 10 mil mais a variação. Eu vou ter 10 mil mais a minha variação. E por que eu dividi ele por 100? Porque esse valor que está aqui na nossa tabela de cá não está em porcentagem, eu tenho que colocar em porcentagem, ok? Muito bem. E o que eu faço depois? O que eu faço depois é a mesma coisa, ó. Igual esse valor vezes, parênteses, 1 mais a variação dividido por 100.
Tá aí. Ok? Tranquilo? O que eu posso fazer aqui, ó? Vou ver aqui, é puxar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Certinho, eu puxei. Foi todo mundo lá. Só puxei que fica fácil. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Igual o valor anterior vezes, abre parênteses, 1 mais a variação em porcentagem. Como não está em porcentagem, eu tive que fazer. Se tivesse porcentagem era mais fácil, tá bom? Se tivesse que porcento aqui, muito mais fácil. Tá aí a variação. O que eu vou fazer aqui, vou puxar aqui também, que ele já calcula tudo para mim de forma direta. Valor anterior, né, mais 1 vezes 100. Valor anterior, mais 1 aqui vezes 100. Ok? Anterior vezes 1 vezes 100. Mesma coisa aqui. Aqui ele perdeu bastante. Depois ele já recupera uma parte. Isso. Depois aqui ele já recupera também uma parte. Já deu positivo. Aqui tem uma queda muito alta. E assim por diante. Vamos aqui. Mesma coisa. Valor anterior vezes 1 mais a variação por 100, fecha parênteses. Puxei aqui até o final. Tá aí, ó. Muito bem. Depois subir um pouquinho mais. Depois subir um pouquinho mais. E aí? Agora eu vou fazer o total. O que é o total? É igual a soma de todo mundo aqui. Tá aí, ó. Somou todo mundo na carteira. Ok? Muito bem. Vamos, e aí a pergunta é qual que é o valor da carteira no dia 5? Tá aí o valor da carteira no dia 5, ó. E qual o valor da carteira no dia 11? Tá aí o valor da carteira no dia 11. Prontinho. Então, veja só, no dia 28 de setembro, o nosso empresário tinha, nosso investidor tinha 40 mil reais, certo? Vou dar aqui uma puxada para cá. O que vai acontecer com ele no dia 5? Ele tem 40.012 e no dia 11, 41.138,70. Léo, eu queria saber qual que é a variação em porcentagem dessa carteira comparado ao início, comparado ao 40 mil, partindo 40 mil. Aí é fácil, eu pego igual o valor final, lembra disso? Dividido pelo valor inicial, né? Vou fazer aqui menos 1, menos 1, a gente foi em sala de aula, né? Menos 1 vezes 100. Vou fazer aqui no Excel de uma forma diferente. Vezes 100. Vou fazer o vezes 100 não, porque o vezes 100 eu vou explicar para vocês como é que funciona. Tá aqui, ó, vou fazer isso aqui. Puxo até aqui, opa, porque eu não travei, eu tenho que travar aqui, ó. F4, tem que travar o valor inicial. Aqui não foge. Aqui não precisa. Puxo aqui, o vezes 100 é dado quando eu mando ele colocar em porcentagem. Aumenta aqui, tá aí, ó. Tá aí a variação da minha carteira em porcentagem. Então, no dia 19 eu tinha perdido muito dinheiro, 2,39, perdi mais, reduzi as perdas, perdi mais um pouco, comecei a ganhar a partir do dia 5. Então, se eu fosse investidor desesperado e tirasse dinheiro logo no segundo ou terceiro pregão, se eu tivesse perdendo dinheiro, eu não recolheria esses ganhos finais ali. Tranquilo? Muito bem. Vamos ao próximo exercício. Próximo exercício, eu pergunto o que para vocês? Eu pergunto o seguinte, tá, mas e se a minha composição da carteira fosse diferente? Fosse 20, 20, 60, 40, 40, 20, 50, 30, 30.
Qual que seria mais rentável? E aí eu tenho uma situação um pouco mais delicada, porque eu teria que fazer esses cálculos aqui. Eu vou puxar aqui nosso enunciado, trazer para o Excel. Vou fazer isso aqui. Vou dar uma reduzida aqui para poder caber aqui do lado nosso aqui. Reduzir também aqui a nossa isso. Pronto, aí ficou fácil aqui, né? Trouxe aqui o enunciado. As variações são a mesma do lado de cá, né, que eu tinha dado. E vamos agora à carteira. E se minha carteira fosse diferente? Se minha carteira fosse, na verdade, se eu tivesse 50 mil para investir e a composição da carteira fosse diferente, qual que seria a vantagem após pegar um dia 4? Então vou fazer o seguinte, que eu vou fazer melhor. Vou puxar aqui essa tabela, vou descer com ela aqui para baixo, vou tirar ela aqui da nossa vista e vou deixar ela aqui mesmo, fazer uma cópia aqui, ó. Mover ou copiar, fazer uma cópia dessa planilha número 3, a gente poder não perder o que a gente fez anteriormente. Pronto, fiz uma cópia aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui as possíveis combinações, perfeito? A primeira combinação que ele fala é 0.20, 0.20 e 0.60, certo? A segunda, essa aqui é a combinação A. A segunda combinação é 0.4, a combinação B é 0.4, 0.4 e 0.20. E a combinação C é 0.5, 0.30, ok? E 0.30. Então vamos lá. Ele quer saber qual que vai rentar no dia 4. Então vamos ter que olhar aqui, ó, esse dia 4. Então vamos no Excel dar uma olhada no seguinte, ó. Eu vou vir aqui e o valor não é 30 mil, agora o valor é de 50 mil. 2, 3. Pronto, 50 mil. Aí, vamos lá então agora para 50 mil. Com a composição vezes isso, vezes o 0.20 que eu estou falando, e com a composição 0.6, a minha rentabilidade dia 4 é essa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar Ctrl C e colocar aqui, ó. Colocar só valores, ok? E aqui mesmo com Ctrl C, vou colocar aqui só valores. Não é uma forma, só os valores. Se eu fizer diferente, mudar para a composição B, e composição B, ah lá, eu já tenho isso aqui no dia 4, ó. Coloco aqui, coloco aqui. E para a composição C, eu vou mudar aqui, ó. Mudei aqui. Ou seja, se fosse na mão, você tem que calcular um por um. Eu estou no Excel porque eu quero que vocês entendam. E tá aí, muito bom. Aparentemente é a melhor combinação. Aparentemente não, é a melhor combinação, com uma rentabilidade show de bola, né? Combinação de 9%. Então aqui eu vou deixar em dinheiro para a gente poder visualizar melhor. E aqui eu vou colocar em porcentagem, a gente tem uma melhor visualização. Tá aí, ó. Qual que seria a mais rentável? A composição C, onde eu tenho mais Petrobras e menos Renner e menos MRV. Por que isso acontece? Vamos ver lá. Até o dia 4 de outubro, se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho o que menos, aqui, ó, veja só,
eu tenho menos 1.7, 0.46, 2.97, 0.13. Depois aqui eu tenho, ó, 3 quedas. E aqui eu tenho 2 quedas e uma pequena, só o último pregão um pouquinho maior. Então até visualmente eu vejo que aquele que tem maior potencial de crescimento é a Petrobras. E o menor potencial de crescimento é a Renner. Então se eu escolher a carteira que me dá mais Petrobras e menos Renner, teoricamente ela vai me dar maior rentabilidade. E foi o que aconteceu. A carteira que tem menos Renner e mais Petrobras é o que teve maior rentabilidade. Então eu poderia fazer isso calculando, ou até mesmo aí já exige uma visão melhor, um feeling melhor, fazer essa análise que eu fiz aqui, tá ok? Muito bem. Vamos então para o último exercício. O último exercício eu falo com vocês sobre o Magazine Luiza. É um texto que a gente deu em sala de aula, né? Eu acabei não dando tempo de fazer, mas eu queria que vocês lessem. É um texto que eu dei em sala de aula que fala sobre as grandes mudanças na loja Renner, na Magazine Luiza. Mudanças estruturais, aumento de vendas, redução de custos, uma mudança de comando. Tudo isso, pessoal, são dados positivos que mexem com o investidor e faz com que o investidor busque investir mais na empresa e o crescimento seja maior. Porém, só olhando aqui, dá pra gente ter uma resposta muito clara. Porque veja só, a pergunta é por que a Magazine Luiza e a Vale, com variâncias tão próximas, desvio padrão tão próximos, tem rentabilidade muito menor? É aquilo que eu falei no último exercício com vocês, né? Quer ver? Eu vou fazer aqui um quadro para vocês, ó, bem rapidamente. Aqui, ó, tenta fazer aqui dessa forma aqui, ó. Pronto. E eu vou inserir aqui um gráfico, só para vocês terem uma noção. Um gráfico de linha. A gente vai ter uma visão um pouco melhor. Muito bom. Não é o gráfico da cotação, mas é um gráfico. Eu vou pegar só o título aqui, depois eu pego o título aqui. Muito bem, achei esse gráfico aqui. Vou dar uma melhorada nele aqui, para ele poder pegar também isso aqui. Pronto. Vou tirar aqui. Supor, não vou pegar aqui. Esse aqui é o gráfico da nossa carteira, ok? Sendo que o primeiro aqui é a Petrobras, isso com a terceira combinação, né? E os dois aqui, laranja e cinza, é a Renner com a MRV. Variância, pessoal, é o quanto que está variando na dispersão, o quanto que está variando a nossa cotação, o quanto está variando a nossa carteira. Veja que a Petrobras tem uma determinada variância em torno de uma determinada média. Porém, o valor dela é maior, então ela está variando lá em cima. Já a Renner com a MRV tem uma média menor, então ela pode ter até uma variância menor ou maior, mas está variando aqui embaixo. Por quê? Porque a variância de desvio padrão é a dispersão, a medida de dispersão em torno da média. Então, se sua média é baixa e sua variância é baixa, vai ter pequenas variações na baixa. Se sua média é negativa e existe um desvio padrão pequeno, o seu desvio padrão vai ser em torno de algo negativo, ou seja, com rentabilidades péssimas. E já se sua média for positiva e alta, você vai ter uma variância alta, você vai ter um risco, mas dentro de algo que está dando resultado positivo. Variância e desvio padrão é medida de risco, de volatilidade, de quanto é volátil aquela aplicação, aquele ativo, e não uma medida de retorno. Então pode acontecer exatamente isso, eu ter variâncias de desvio padrão próximos e rentabilidades muito diferentes, porque eles estão variando em torno de médias muito diferentes. Tá ok? Daqui a pouquinho nós vamos emendar aqui com esse vídeo o cálculo, como que faz o cálculo de variância de desvio padrão na HP e na científica, depois já que nós vimos aqui no Excel. Tá ok?
Pessoal, comprometido, estamos aqui fazendo o cálculo, fazer o cálculo para vocês na calculadora HP12C, do desvio padrão, da variância na nossa calculadora HP12C, ok? E nós vamos fazer o exercício número 1, tá joia? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é limpar aqui a memória estatística, limpa a memória total, eu gosto de limpar toda a memória, certo? Vem aqui, limpa direitinho, F somatório, F reg, limpei. Nós vamos aí começar a utilizar. A primeira coisa que temos que fazer é entrar com os dados, tranquilo? Vamos lá, nosso exercício está assim. O primeiro dado é o 2.34, ok? Como é negativo CHS, e vamos entrar com o somatório aqui, porque é um valor negativo. Então, um valor entrada. Depois 3.19, somatório mais. 0.89, somatório mais. 4.35, somatório mais, 3.14, somatório mais, 0.13, somatório mais, 2.97, somatório mais, 0.46, somatório mais, menos 1.7, 1.7, negativo, somatório mais, e 4.64, somatório mais. 10 valores, 10 entradas, perfeito. Vamos achar que a média, G, o zero aqui com o sinalzinho de média, tá, é média, 1.5730. E vamos achar o desvio padrão, G, o S pontinho aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Muito bem. Apertei, tá lá, 2.44. Lembrando que HP12C faz o cálculo do desvio padrão da amostra. Quero achar a variância. Enter, o 2 elevado. Então seria o nosso valor de desvio padrão elevado a 2. 5.9946. Lembrando também que nós estamos fazendo a HP12C faz da amostra. Ok? Muito obrigado, abração. Olá pessoal, agora nós vamos fazer na calculadora científica, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é uma limpeza aqui, ó. Nós vamos apertar aqui o Shift, o mod aqui, ele vai perguntar aqui que você quer limpar, eu vou limpar tudo, o 3. Dou igual, pronto, limpei tudo. Calculadora limpinha, certinho, igual de novo, zerou. Primeira coisa que eu vou fazer é o modo que nós vamos operar nessa calculadora. Então vem aqui em mod do S2. SD, né? Você aperta o 2 aqui. Pronto, agora vai ver que vai aparecer o SD lá em cima. Então está no modo que a gente precisa. Vamos agora entrar com os dados. De novo. Menos 3.34. Opa, fiz errado aqui. É menos 2.34. Aqui, ó. M+, que é o DT. Pronto. Entrei com o valor 1. Depois, 3.19, o valor 2. E agora vamos lá, um pouquinho mais rápido. 0.89, 4.35, 3.14, positivo, 0.13, 2.97, 0.46. Agora atenção, vou entrar com o valor negativo. Se eu entrar já com menos aqui, olha o que ele faz. Não é isso que nós queremos. Então, limpa aqui, ok? Menos 1.7, agora sim. E 4.64. Opa. DT. Pronto, entramos com os 10 valores. Vamos aos cálculos agora. Veja que aqui eu tenho algumas funções estatísticas. O que eu quero é essa aqui, ó, SVAR, ok? Então vamos lá. Deixa eu focar aqui de novo, focou. Então vem aqui, ó, em Shift, SVAR, e ele vai perguntar o que eu quero. Número 1, média. 2, desvio padrão da população. 3, desvio padrão da amostra. Eu quero 2. Ó, desvio padrão da população. Dou OK. Tá aí, ó, 2.32. Joia? Se eu quiser a variância, aperta aqui o quadrado, ó.
está lá a minha variância 5,38, a variância da população. Tá joia? Um abraço para vocês.